Queridos, a graça e a paz, amém? Estou muito feliz por estar aqui, porque só o fato de estar aqui já é motivo suficiente para ser grato a Jesus, né? E em tudo no que estar aqui implica, para mim, é uma dádiva de Deus, é um privilégio. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha tristeza. Meu pai veio de saidinha, vai voltar hoje, eu deixei lá na rodoviária e estou assim com o coração bem conturbado. No entanto, eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Então eu peço a sua atenção, peço para que você continue com teu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, quer comunicar ao seu coração. Amém? Nós estamos sob o tema Pai Nosso, uma oração que transforma histórias. E a gente ouviu semana passada sobre como orar pelo Pai. E hoje eu quero falar como orar pelo Filho. Como orar pelo Filho. E aprendemos semana passada que orar pelo Pai é orar pedindo para que o nome dele seja santificado. E não há outra maneira, outro jeito do nome de Deus ser santificado senão através da igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. E é por meio de cada um de nós que o nome do Senhor é santificado entre os homens. E como diz Tito, a graça do Senhor se manifestou salvadora à igreja, a todos os homens, ensinando-os a viver de maneira piedosa no meio de uma geração corrompida. Talvez você não saiba, mas você é luz aonde você estiver, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Em você está a palavra que alimenta o faminto. Em você está a água que dessedenta o sedentado, que acaba com a sede. E eu acredito, irmão, convictoriamente que tudo que nós carregamos dentro de nós, tudo que nós vivenciamos no que diz respeito aos sofrimentos dessa vida, as pressões dessa vida, as provações dessa vida, tem contribuído para a autenticidade da imagem que está sendo devolvida a nós. Porque nós estamos num processo de santificação, de regeneração. Bem verdade é que não há ninguém entre nós perfeito, pois se houvesse, você já não estaria mais aqui. Então esse processo de sofrimento, de tristeza, de angústia, contribui para isso. E por esta razão também nós devemos nos alegrar, sim. Porque se é certo que nós, como igreja, participemos da glória com Cristo, é certo também que participemos dos sofrimentos com Ele. E como diz Paulo, eu quero conhecer esse poder da ressurreição, participando dos sofrimentos de Cristo. Então que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração e me dar graça para lhes transmitir aquilo que Ele quer falar. E o texto que nós vamos ler é o texto de Salmos, número 2, e o verso de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás
com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E você diz amém. Como orar por Jesus? Como orar pelo Filho? Orar pelo Filho, orar por Jesus, é orar pedindo a Deus para que o Cordeiro seja reverenciado, seja respeitado, seja honrado em todos os lugares. Porque os salmos que nós lemos, Deus está prometendo ao Filho: se você me pedir, eu vou te dar as nações por herança. E é verdade que Jesus é rei, sim ou não? Sim ou não? Ele é rei, mas não reina em todos os corações. Ele é rei, mas não reina em todos os lugares. E às vezes a gente confunde muito o que é o inferno. Inferno é um lugar aonde existe a ausência de Deus. Portanto, naquela casa, naquela família, aonde Jesus está ausente, lá é um ambiente de inferno. Naquele lar que não se pode chamar de lar, porque o pai é drogado, a mãe é vítima dele, e os filhos sofrem aquelas maldades, é um ambiente de inferno. O lar onde eu cresci em um ambiente de inferno, porque Jesus não reinava lá. Jesus não governava o coração dos meus pais. Jesus não governava a mente dos meus pais. E quando a gente vê nas Escrituras Sagradas dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é esses lugares que eu acabei de te falar. E esses lugares não podem resistir à igreja. Mas se a igreja se posicionar e ir até eles. Porque às vezes a gente ora para Deus enviar almas, mas às vezes nós não estamos indo até elas. E orar pelo Filho, pedir a Deus para que o Cordeiro e sua vitória seja conhecida, isso vai começar a partir de nós. E é com base nisso que nós evangelizamos. É com base nisso que nós falamos do amor de Deus. É com base nisso que nós testemunhamos. E não apenas damos testemunhas, mas principalmente somos testemunhas. Porque falar de algo que você não viveu dificilmente vai transformar alguém. Porque não há como você falar de salvação sem ser salvo. Não há como você falar do amor de Deus sem entender que você foi amado. Não há como propagar o perdão se você mesmo não perdoa. Nós precisamos aprender a viver com coerência. E quando aprendermos a viver com coerência, nós estaremos orando não em palavras, mas em ação, pedindo a Deus, suplicando a Deus para que o Cordeiro e sua vitória seja conhecida nos lugares aonde é os ambientes de inferno. E por que nós devemos orar pelo Filho? Por que nós devemos orar para que o Cordeiro seja reverenciado? Eu quero trazer aqui uma verdade bíblica que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Esse é um dos motivos por que devemos orar pelo Cordeiro, orar para que o nome dele seja glorificado, reverenciado em todos os lugares e por todas as pessoas, nações, tribos, povos, línguas, não importa, até os confins da terra, como lemos aqui em Salmos 2.
Por que, pastor Jonathan, devemos orar pedindo para que o nome do Cordeiro seja reverenciado? Escute, abra os teus ouvidos, por favor, no que eu vou ler para vocês aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu o que eu e você não teríamos condições nenhuma de vencer. Ele venceu o que os homens mais temem na vida: a morte. E não venha dar uma de durão, né, irmão? Não tenho medo da morte. Não tem até você passar por ela, meu querido. Não tem até você passar por perto dela. Porque aquilo que nós desconhecemos e o que coloca a nossa vida em risco nos causa pânico e temor. Mas Ele solucionou esse problema. Embora a gente tenha medo de morrer, ou tenha medo da morte, todavia nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, porque o Filho venceu a morte. E no dia que ela se encontrou com Ele, sabe o que aconteceu? Ela morreu. Porque Ele venceu ela. E a Bíblia diz que a morte não tem domínio sobre ele, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós não precisávamos, irmãos, não necessitávamos de que Jesus apenas morresse. Jesus deveria ressuscitar. Porque se ele não ressuscita, a quem nós iríamos adorar? Se ele não tivesse ressuscitado, como ele poderia vivificar os mortos? Mas porque ele ressuscitou, porque ele ressurgiu ao terceiro dia, porque Deus aceitou o seu sacrifício e a sua entrega, ele pode vivificar a todos quantos creem em seu nome. Eu não sei se você entendeu a gravidade disto, mas porque ele triunfou sobre o império da morte, ele pode te libertar do poder dela. Ele pode te libertar do poder do pecado que gera morte em você. Nós estamos diante do Cristo ressurreto. Eu quero pegar um gancho da mensagem de domingo passado. Nós somos extravagantes na carne e tímidos no espírito. Mas eu quero desafiar você agora, nesse momento, dizer palavras ao seu Jesus, ao nosso Redentor, Criador, ao nosso Salvador. Está esperando o quê, irmão? Adore a Ele na beleza da santidade dEle. Porque quando estamos em festas, comemorando, nós gritamos, cantamos, nós reverberamos, mas diante da presença de Deus somos tímidos. Dessa noite não, irmão. Adore o Cordeiro aí no seu lugar. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto você é grato. Diga para Ele o quanto você é grato por tudo que Ele fez na cruz do Calvário por você. Jesus, eu te amo, Pai. Eu te amo, Jesus. Ah, Pai, nós não merecemos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Nessa noite nós te reverenciamos, ó Cordeiro. Nós reverenciamos o Senhor e a sua vitória, Pai. Apesar de todas as lutas, Senhor, de todas as dificuldades, nós te adoramos.
Glórias ao teu nome, Cordeiro. Glórias a ti, ó leão da tribo de Judá. Glórias ao Senhor, Pai. Glórias ao teu nome. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, de geração em geração. Que o Senhor seja honrado, engrandecido, de geração em geração, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas vidas, que as nossas ações sejam para a glória e honra do teu nome. Tu és digno. Nós te adoramos, ó Cristo, nós te adoramos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, nação santa, povo adquirido. Vocês foram transportados das trevas para que anuncieis as grandezas de Deus. Quando nós oramos o Pai, quando a gente ora pelo Filho, quando a gente ora pelo Filho, quando perdoamos, quando a gente ora pelo Filho, Pastor Jonathan, vocês foram transportados das trevas para a luz, para a maravilhosa luz, para propósito. Que propósito? Anunciar a grandeza de Deus. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós oramos pelo Filho, quando perdoamos, quando estendemos as mãos, quando renunciamos a nossa vontade pela vontade dEle, quando tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele diariamente, nós oramos pelo Filho, nos comprometemos com a palavra dele, nos comprometendo com as verdades do Evangelho, dando valor à mensagem da cruz. O que para uns era apenas mais um bandido sendo crucificado e morto, para outros era o Salvador de todo mundo, era o Cordeiro que foi imolado. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sou muito grato pelo sacrifício vivo do Cordeiro. Nós precisamos orar por ele. A igreja precisa orar por ele. E tem mais uma coisa: é só a igreja que pode orar pelo Filho, é só a igreja que pode orar pelo Pai, é só a igreja que pode orar pelo Espírito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e que o teu nome seja santificado. Faça essa oração todos os dias, não apenas recitando o versículo, mas praticando, vivendo, renunciando. E não vai ser fácil, não vai ser fácil. Renunciar é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, porque nós somos treinados pela carne para viver na comodidade, para viver no conforto. E fazer renúncia, sair desse lugar de conforto, é muito difícil, irmão. E geralmente quem consegue é só aqueles que estão rendidos e de joelhos diante da presença de Deus, e que reconhecem as suas misérias e sabem que por sua própria força eles não conseguem. Mas quando eles se ajoelham, quando se rendem e se reconhecem, há uma força, irmão, que emana da presença preciosa do Espírito Santo, que te faz saltar montanha, que te faz romper barreira e que te faz atravessar até mesmo o mar em seco para cumprir o teu propósito. A força que você precisa, a força que eu preciso não está em mim mesmo, mas vem dele, da presença preciosa do Espírito Santo, e está disponível para você nessa noite. Do que é que você está precisando? De coragem? Ele tem coragem.
Se você está precisando de virtude, Ele tem virtude. Se você está precisando de poder, Ele é o dono de todo o poder. O que eu tenho que fazer, pastor Jonathan? Nada, a não ser se render diante dele e dizer: Pai, me ajuda. Pai, me socorre. E você sabe o que acontece, irmão? Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste o coração dos pobres de espírito. Ele não resiste os corações dos humildes, que não se ensoberbecem pelo que têm, ao contrário, reconhece a sua miséria, mazela, e sabe que depende unicamente, exclusivamente dele, porque tudo que você tem e vem dele e é para ele. E ai de você se achar que é para você, meu irmão. Ai de você se você se ensoberbecer. Ai de você se você cair nas vaidades. Não, nessa noite caia de joelhos diante dele e reconhece que é tudo dele e para ele. Ore pelo filho, cumprindo a palavra dele, se comprometendo com sua vocação e propósito, se comprometendo com a identidade que você carrega. Que a minha vida, que a tua vida, seja um canal por onde a vitória do Cordeiro seja conhecida entre as nações. Para isso você foi levantado. Para isso você está aqui. Pastor, mas eu não falo no púlpito. Não importa, irmão. Não há exemplo maior na vida do que uma vida prática. Porque nossas palavras dizem quem a gente pensa ser, mas nossas ações provam quem de fato a gente é. Viva a palavra do Senhor, se comprometa com isso. E eu sei que dentre nós existem muitas pessoas que estavam vivendo uma vida morna, mas foi até hoje pelo poder do Cordeiro ressurreto. Foi até hoje em nome de Jesus. Porque aquilo que você precisa para viver o propósito de Deus, para ser quem Deus te criou para ser, para manifestar o que você foi chamado e criado para manifestar, Deus disponibilizou para você. Aleluia! Tudo que você tem que fazer é pedir. Por isso que Jesus disse: tudo que pedires crendo, em meu nome recebereis. E o outro tópico dessa mensagem era como orar em nome do Filho. O nome do Filho não é abracadabra, não é ábrimo de sésamo, não é um amuleto que a gente ora e depois fala em nome de Jesus, pronto, agora vai acontecer. Não, irmão. A oração do Pai Nosso tem implicações sérias para a nossa vida, porque a oração do Pai Nosso não é apenas palavras, mas mostra um tipo de vida, um estilo de vida, um estilo de vivência, uma maneira de viver aqui nessa terra, porque é nessa terra que o nome de Deus foi defamado. E a oração do Pai Nosso é um resgate disso, é um resgate desses valores eternos que santifica o nome do Senhor por onde os teus pés pisarem. Não é por onde os anjos passarem, mas é por onde os teus pés pisarem, onde a tua palavra, onde a tua boca abrir, onde as tuas mãos pegarem, apalparem, aonde a planta dos seus pés pisarem, lá é um lugar onde o nome de Deus vai ser santificado ou vai ser difamado. E orar em nome do Filho é orar como o Filho oraria, é fazer pedidos cujo Filho pediria. E eu nunca vi o Filho pedir alguma coisa para si mesmo. Eu nunca vi uma oração na boca do Filho nascida no seu ventre. Mas tudo que Jesus fez foi pensando em nós, foi pensando no outro. Por isso Ele é o nosso Salvador, porque tendo o poder de se salvar, decidiu não salvar a si mesmo, decidiu salvar a muitos. E o diabo
diabo vai aparecer na tua vida, irmão, em forma de gente ou em forma sobrenatural, e ele vai dizer para você: se salve, pare de sofrer, menino, você tem potencial, você é alguém, e eu posso te dar o mundo, é só você se prostrar, é só você me adorar. E Cristo não fez isso. Ele não cedeu às tentações. Não ceda às tentações. Não ceda às propostas. Não troque o seu propósito por propostas. Deus tem um propósito na nossa vida, e esse propósito é de glorificar o nome dEle. E você é um canal, você é um meio, você é uma ponte. Então, no nome de Jesus, deixa esse rio de água viva correr aí, irmão. Não cessa não esse negócio não, irmão. Não cessa isso na sua vida, pelo amor de Deus. Se for para cair, se for para ajoelhar, que seja diante de Deus, mas não diante do pecado. Não ceda em nome de Jesus. E eu termino orando por você. Pai, nós te agradecemos e te louvamos.